Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos vocês com suas respectivas famílias. Para mim sempre é uma alegria poder chegar aqui e comunicar o Evangelho e de alguma forma tocar o seu coração, a sua alma e fazer com que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, possa estreitar uma comunhão com você, de maneiras que você possa edificar a sua vida espiritual. Esse é o objetivo aqui do canal, tá certo? Inclusive um abraço a você que nos acompanha aí do Facebook, você que nos acompanha também pelo Instagram. Quero agradecer inclusive o carinho e a consideração de vocês que têm deixado os seus comentários, né? Você tem interagido aqui com o canal, tá bom? Um forte abraço. Não vou citar nomes aqui, porque senão eu vou deixar outros, esquecer de outros, e aí eu não quero cometer essa injustiça, tá certo? Bom, nós vamos falar hoje de um assunto muito importante. Foi importante aqui para o apóstolo Paulo, quando ele estava orientando os cristãos lá de Éfeso. Ainda estamos aqui no livro de Éfeso, ou no livro de Efésios, desculpe. Mas os cristãos de Éfeso, eles eram um povo conhecido pela fé que eles tinham. Paulo cita isso lá no capítulo 1, nós já falamos sobre isso. E Paulo tinha uma preocupação para que aqueles cristãos edificassem realmente as suas vidas e que eles estreitassem comunhão com Deus e que eles desenvolvessem, né, a vida espiritual. Não desenvolvessem religiosidades, mas eles desenvolvessem uma vida espiritual, que é muito importante. E então, esse texto aqui é um texto que nós vamos perceber a recomendação, nós vamos ver aqui a recomendação que Paulo dá para aqueles cristãos. Porque tem que haver uma vida diferente, tem que haver um comportamento diferente para aqueles que assumiram um compromisso com Cristo. Aqueles que se dizem cristãos, eles têm que ter um comportamento diferente. Entende? Não de uma maneira falsa ou religiosa, não, mas de uma maneira especial, verdadeira, legítima. A mudança que há, o efeito, como a gente vem falando aí nos outros vídeos, o efeito que o sacrifício de Cristo ele faz, ele realiza na vida de quem assume essa fé. Tá certo? Por que eu estou falando isso? Há uma preocupação da nossa parte, o Espírito Santo me incomoda, na maneira que as pessoas estão fazendo hoje, sabe? Por esses últimos tempos aí. Já tem algum tempo, mas está piorando, sabe? As pessoas elas estão tendo o pensamento, né, a ilusão, sei lá o que estão colocando na mente desse povo. Que não, que a pessoa vai lá domingo na igreja, lá no lugar, na igreja não, no lugar, né? Igreja somos nós, mas no lugar que ela frequenta para prestar um culto a Deus, e domingo ela vai lá, mas na semana nem aí com Deus. O comportamento não muda. Não está tendo uma transformação. E a gente não está falando de transformação exterior. Estamos falando de uma transformação legítima dentro da pessoa. É lógico que essa transformação que acontece dentro vai externar de alguma forma, né? Ela vai se materializar de alguma forma, nas atitudes, enfim, naquilo que as pessoas realizam. Mas é importante você saber que o que se espera de uma pessoa que assume um compromisso com Deus, o comportamento dela, é de uma transformação. Muda-se a maneira de olhar, a perspectiva de mundo, né? A expectativa em relação a pessoas muda. Por que existem tantas decepções? Porque se espera muito da outra pessoa. Mas quando você tem uma fé diferente, de um encontro com Deus, de uma comunhão estreitada com Ele, né, por conta de um encontro, de uma conversão legítima, então você tem uma expectativa, você não cria muitas expectativas acerca de outras pessoas, porque você já conhece, você já sabe a natureza humana como é. Então, portanto, você não espera de pessoas, você espera sempre de Deus. Mas a gente vai se aprofundar nisso aí nas mensagens, tá? Só estou querendo explicar para você, passar aqui uma introdução, para você entender do que Paulo estava falando aqui, qual era a recomendação. Qual é a recomendação para a gente também? Tá certo? Então vamos lá. Versículo 17 está na descrição do vídeo aí. Se quiser acompanhar, até oriento acompanhar junto, se puder fazer isso agora. Tá bom? Então vamos lá. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17, diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus
e por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Então o apóstolo Paulo ele foi bem enfático aqui. Ele foi enfático com os cristãos lá de Éfeso, para que eles pudessem então seguir bem na caminhada com Deus. Tá? Então ele diz, vou repetir explicando agora. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Ou seja, eu não estou falando só por mim. Estou testificando isso no Senhor. Ok? Que não mais andeis como também andam os gentios. Então ele está falando de andar como, maneira de agir, comportamento, tá? Gentios, nós já aprendemos que os gentios eram um povo pagão, um povo que não andava com Deus, um povo que não conhecia Deus, tinha outras culturas, idolatria e outras coisas mais, tá? Então os gentios, não andeis como andam os gentios. Como que os gentios andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Entenda agora a seleção que Paulo usa. Olha só, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. Os pensamentos do gentio, da pessoa que não anda com Deus, isso é para aquele tempo, mas é para a nossa época também, porque a gente está vivendo bem isso. Os pensamentos, ou a vaidade dos próprios pensamentos, o ser humano não sabe como se conduzir. Então, se ele tem referências ruins, ele vai ter pensamentos que são obscurecidos de entendimento, sabe? Então, obscurecidos, cegos, tá? Não anda como gentios, olha só como ele é enfático, que andam na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem. Então aqui tem 3 coisas para se observar. Primeiro, ele fala, obscurecidos de entendimento, cego de entendimento, alheios à vida de Deus. Você sabe o que é alheios à vida de Deus? Eu fui pesquisar. Por que alheios à vida de Deus? Alheios significa distanciados da intimidade com Deus. É triste isso, porque a gente vê isso toda hora. O que adianta você estar lá no culto, lá no domingo? Não estou reclamando, não estou criticando quem vai, não. Você deve ir, tá? Mas vamos lá, a gente deve se reunir, né? Mas vamos lá. O que eu quero dizer é o seguinte, o que adianta estar lá no domingo, mas se na semana você é alheio à vida de Deus? Você é distanciado, sabe, da vida com Deus, da intimidade com Deus. Você é distanciado. Era assim que eles viviam. Um gentio vive assim tranquilamente. Tranquilamente, não tem comunhão, não tem. Sabe, os seus próprios pensamentos, que dá na cabeça, a pessoa entende que liberdade é fazer o que dá na cabeça. É o seguinte, eu sou, entendeu, de maior, sou vacinado, o que me dá na cabeça eu vou e faço, eu sou livre. Conhece gente assim? Já falou isso? Eu já falei isso uma vez na minha vida. Houve época na minha vida que eu já falei isso. Mas também compreendi que quando a gente assume um compromisso com Cristo, não é que você não tem liberdade. A gente não vive na libertinagem. A gente não faz da liberdade libertinagem. Que a gente vai falar sobre isso aqui, tá no texto. Paulo falou sobre isso. Para te dizer o quê? Para te dizer que nós temos que mudar o nosso comportamento. Não porque a instituição está falando, mas porque é uma questão de inteligência. Olha só, ele diz, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. O estilo de vida da pessoa torna a pessoa ignorante acerca das coisas de Deus. A pessoa tem sabedoria, entendimento para falar sobre as coisas desse mundo, fala sobre política, sobre economia, fala sobre tudo, né? Sobre o meio ambiente, ela sabe falar sobre tudo. Mas ela não tem conhecimento das coisas de Deus. As coisas de Deus são coisas assim que viraram, é como se fossem fábulas, ela não está inteirada, ela é ignorante acerca disso. E aí você vê pessoas assim querendo dar opinião na sua fé, querendo dar opinião no seu modo de viver com Deus. Nós vamos falar, vamos desenrolar aqui. Aí diz o seguinte, então, ele diz, obscurecidos do entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Pela dureza do seu coração.
pessoas que têm um coração duro. É o efeito de a pessoa da ignorância de modo de viver, que já causa o efeito da distância que ela tem com Deus. Você está vendo que uma coisa vai gerando outra? Uma coisa vai gerando outra. Obscurecido de entendimento. Por quê? Vaidade de pensamento próprio. Aí gera o quê? Distância de Deus. Que gera o quê? Que gera a ignorância que vive, da maneira que vive. Coração duro. Uma coisa gera a outra. O versículo 19 diz assim, ó, os quais, tendo se tornado insensíveis, é efeito também. Tudo isso vai causando efeitos. O efeito disso tudo que nós vimos aqui em cima faz com que ela seja o quê? Insensível. Ela não consegue perceber quando Deus quer abençoar. Ela não consegue perceber quando Deus já abençoou. Ela não consegue perceber as mínimas coisas que Deus faz na vida dela, ou que quer fazer. As pessoas são sensíveis ao contrário, no oposto. Elas são sensíveis quando são ofendidas, elas são sensíveis quando estão com problemas, elas são sensíveis aos problemas. Elas são sensíveis à situação. Elas são sensíveis às tribulações, mas elas não são sensíveis a Deus. Compreende? Então ele diz aqui, ó, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Isso aqui é muito pesado. Eu oriento você a buscar saber o que é dissolução, porque dissolução, eu vou citar só uma coisa que significa aí a dissolução. É a tal libertinagem que eu disse. A libertinagem. Vou fazer mesmo, não quero nem saber, que se dane todo mundo, a vida é minha, corpo meu, minhas regras, entendeu? Então tá aí, ó. Os quais, tendo se tornado insensíveis, eu chamo até de inconsequentes. O que é uma pessoa inconsequente? É uma pessoa que toma atitude sem pensar na consequência. Ela não mede a consequência daquilo que ela quer fazer, o que ela está fazendo. E aí, quando dá problema, ela procura alguém para culpar. Aí o pai é o culpado, a mãe é a culpada. O que tem de mimimi aí? Meus pais. Ah, porque, cara, eu fui criado sem pai, nem por isso eu fico aí. Conheci o meu pai celestial e vamos em frente. Quem já conhece meu testemunho sabe da situação que eu vivi com a minha mãe também. Mas nem por isso, fui em frente. Mas você vê aí, as pessoas dão errado na vida e quer procurar alguém para culpar. Elas procuram alguém. Aí procura o governo, aí procura o vizinho, aí procura... sempre tem alguém para poder botar a culpa. Mas aqui está dizendo que os quais, tendo se tornado insensíveis, elas são insensíveis, o que acontece? Se entregaram à dissolução, à libertinagem. Tem outras traduções lá, de outros sinônimos. Depois você procura os sinônimos aí dessa dissolução. Vai no dicionário e procura dissolução, o dicionário, principalmente dicionário bíblico, para você saber o que é dissolução. Que eu não quero nem falar aqui. Aí diz aqui, ó, que é uma libertinagem. Elas se entregam à libertinagem para que com avidez... Você sabe o que é avidez? Avidez significa desejo ardente. Desejo ardente. Chega a dar na pessoa uma ansiedade para uma expectativa de uma coisa. Então as pessoas, com tudo isso, a maneira que o gentio vive, ou estava vivendo, gerou isso em Paulo, essa preocupação. Peraí, agora que os cristãos de Éfeso, aqueles que assumiram um compromisso com Cristo, estão andando na fé, estão andando com Deus, é necessário que esse pessoal, eles fiquem firmes. Por quê? Porque se eles continuarem obscurecidos no seu entendimento, se eles continuarem vivendo seus próprios pensamentos, na vaidade dos seus próprios pensamentos, se eles continuarem na ignorância que eles estão vivendo, tipo de vida, se eles continuarem com o coração duro, né, insensíveis, eles vão se entregar com a dissolução, a libertinagem, para com desejo ardente cometerem toda a sorte de impureza. Você quer ver como isso aqui é tão forte? Você talvez nunca parou para pensar nisso. Que tem pessoas que não vê a hora de chegar sexta-feira. Estou gravando esse vídeo aqui numa quinta-feira. Estou gravando esse vídeo. Devo postar aí. É sempre eu posto num dia anterior, num dia depois. Mas chega na sexta-feira, a pessoa não vê a hora de chegar sexta. Uns que querem descansar realmente de uma semana pesada de trabalho. Eu vou entender isso. Mas tem muitos, você conhece,
que não vê a hora de chegar a sexta, porque, meu querido, sexta-feira ele vai lá, ela, ele, os dois, se é homem e mulher, e aí vão lá e se produzem, porque essa noite vai ser a noite da pegação. Essa noite eu vou beijar 40, essa noite eu vou, e aí você já sabe da história. Porque se entregam com toda a avidez, né, para cometerem toda sorte de torpeza. E depois, quando chega no sábado, ou no dia seguinte, ou no domingo, sei lá, a pessoa depois se reúne com o outro e fala assim, cara, olha... E aí vão lá contabilizar as tranqueiras que fez na madrugada, ou que fez na noite. E ó, deixa eu contar uma coisa para você, e tudo bem, meu querido, continua. Eu não estou aqui, como eu disse, com o martelo na mão e nem com o chicotinho. Eu não estou com o chicote para te castigar e nem com o martelo para te condenar. Mas para explicar para você, continua, vai. A orientação aqui não é para a pessoa que não quer. A orientação aqui é para quem quer. A orientação é para aquela pessoa que já, sabe, em um momento de lucidez, está compreendendo que isso nunca fez bem para ela. Que isso não é curtição legítima. Que isso está trazendo consequências que ela não está vendo agora. Mas que essas consequências, como diz o ditado popular, a fatura vai chegar. Ah, mas você pode ter certeza que a fatura chega. A fatura vai chegar de um jeito. E ninguém vai poder pagar para você. Compreende? Então, tipo assim, vai que vai. Eu não estou aqui com um martelo, como eu disse. Mas eu preciso orientar as pessoas que, com sinceridade, estão cansadas de viver desse jeito. Elas estão cansadas de viver alheias a Deus, a vida de Deus. Elas estão cansadas de estar distante de Deus. Essas pessoas, a nossa mensagem aqui, estou lendo uma carta já escrita a cristãos que queriam alguma coisa com Deus, de fato, de verdade. E não eram pessoas que, vai lá, recebe a promessa, recebe a oração e sai dali e vai cometer a torpeza. E vai continuar na vida louca. Compreende? Mas nós vamos parar por aqui, porque o versículo 20... Nós vamos continuar amanhã esse assunto, é muito interessante. Já dá na cara logo Paulo falando assim, ó, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Mas nós não vamos entrar nesse assunto agora. Primeiro ele conta o problema, depois ele fala como é que tem que ser. Primeiro ele fala como não devemos fazer, aí depois Paulo vai dizer como nós devemos fazer. Tá certo? Se você quiser continuar acompanhando aí na sua Bíblia, fica à vontade, pesquisa, mas amanhã a gente volta aqui para dar continuidade a esse assunto. Tá certo então? Que Deus abençoe a todos vocês, espero ter ajudado de alguma forma. A gente continua isso aqui amanhã, mas você pode já compartilhar com seus amigos e depois falar que tem uma segunda parte para que eles possam acompanhar também. Tá certo então? Dê like aí se você gostou do vídeo, se você não gostou, dê dislike, fica à vontade, vamos em frente. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.